vai discutir arbitragem e administração pública, um tema para lá de especial, acho que para todos nós que compomos o painel, se é que eu posso dizer que a gente tem um painel agora, virtual pelo menos, com a professora Selma, a doutora Eliana Baraldi e o doutor Daniel Nogueira. Nós conversamos um pouco antes e decidimos por evitar, não fazer maiores apresentações. Todos os nossos palestrantes dispensam apresentações, e quem quiser ver os links também de currículos, enfim, nas divulgações foram feitas pelo NEA, isso já estava muito bem elaborado. Nós vamos fazer hoje uma mesa com uma primeira apresentação sobre um panorama histórico da arbitragem com a administração pública, que vai ser uma incumbência da professora Selma, a quem a gente sempre tem muito prazer em ouvir. E depois nós temos uma série de tópicos aqui para discussão com os nossos panelistas. Então, minha função em especial é moderar um pouco os debates, talvez instigá-lo com algumas perguntas, mas a gente sempre vai fazer uma apresentação inicial, alguns comentários, e ao que quiserem ou tiverem perguntas, vocês podem enviar isso também pelo chat. A organização, o pessoal do NEA ficou de repassar isso para a gente, e na medida do possível a gente vai endereçando essas perguntas também, já com alguma moderação da minha parte. Então, sem maiores delongas, e agradecendo novamente o NEA pelo convite, devo dizer que é mais gostoso estar em Manaus e poder estar com todos vocês conjuntamente, mas nessa impossibilidade, que seja então pelo Zoom, que a gente obtenha um pouco mais desse prazer e desse calor humano de estarmos juntos. Com isso, então, professora Selma, se você puder começar então o nosso tópico de abertura com essa contextualização por 10 minutos, somos todos ouvidos. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com os senhores, Daniel, Eliana, para nós discutirmos a questão da arbitragem na administração pública. Fico muito contente que esse tema está sendo tratado pelos senhores nesse grupo. E eu tenho um carinho muito especial por esse tema, porque foi o tema da minha tese de doutorado, no início do nosso século, né, em 2000 e pouco, 2003. E é um tema que você pode pensar que ele está ligado ao desenvolvimento do Brasil, né? A arbitragem com a administração pública, ela está nas entranhas da formação do Estado brasileiro, tanto do ponto de vista da sua formação territorial. Há um livro muito interessante que fala sobre a biografia do Barão de Mauá, chama Juca Paranhos, Barão de Mauá, e ele já comenta como é que nós tivemos aqui aquelas questões famosas, as questões envolvendo o Amapá e várias regiões limítrofes brasileiras, todas resolvidas por arbitragem. Mas, evidentemente, nós estávamos falando ali de arbitragem entre estados, né? E a nossa arbitragem aqui é arbitragem empresarial e arbitragem comercial. A arbitragem comercial no Brasil, ou seja, a arbitragem com a administração pública sob a vertente empresarial, sob a vertente dos contratos com a administração pública, ela surge com o início das concessões no Brasil. Você pode dizer que é mais ou menos em torno de 1850, na época de Dom Pedro II, as concessões, por exemplo, de estradas de ferro, um decreto de 1880, já tratava da arbitragem com a administração pública. E por aí vai, né? Os primeiros casos que chegaram no judiciário foi um caso também envolvendo a encampação da estrada de ferro Santos-Jundiaí. No momento da encampação, havia uns terrenos lindeiros à construção, à exploração da rodovia, e o Estado, 90 anos depois, portanto, entendia que aqueles terrenos faziam parte da concessão. E o
o concessionário disse, não, eu comprei aqueles terrenos. E essa questão foi levada à arbitragem. Então, são uma série de elementos históricos que demonstram que a arbitragem com a administração pública era praticada. Na época em que nós trabalhamos na redação da lei brasileira, não havia nenhuma dúvida de que a arbitragem com a administração pública estava incluída no artigo 1º. Pode firmar convenção de arbitragem quem pode contratar. Porque, afinal de contas, quem estabeleceu esse princípio foi o Supremo. No famoso caso Lage, ao julgar o caso Lage, em 1983, deixou muito claro que prever arbitragem nos contratos com a administração pública estavam submetidos, vamos dizer assim, não ao direito administrativo, mas ao direito civil e ao direito processual civil. Portanto, competia a esses ramos do direito estabelecer questões sobre quem poderia firmar convenção de arbitragem. Podia firmar convenção de arbitragem quem podia contratar. Portanto, eram matérias afeitas ao direito civil. Todavia, essa questão sempre foi um nó górdio no Brasil em termos da administração pública, uma administração pública muito fechada, sempre afeita, amarrada ao princípio da legalidade estrita, e se criavam muitos óbices para que a administração pública pudesse se submeter à arbitragem. As coisas iam nessa linha, porque nós temos que pensar também em contextualizar dentro de um ambiente econômico, né? Nós sabemos que quando esse desenvolvimento inicial da arbitragem na administração pública, na época imperial, sofreu, depois com a instalação do Estado Novo e o papel do Estado, que ele era um intervencionista, né? Se diminuiu muito as concessões no Brasil, só foram aflorar novamente depois na década de 70, de 80. Nós tivemos a lei a Lei Geral das Concessões, em que se previu como método de solução de controvérsias, métodos amigáveis de solução de controvérsias. Então, a partir daí, e também com as reformas constitucionais na década de 90, na Constituição de 88, nós começamos a visualizar um direito administrativo novo. Portas se abriram para a arbitragem, né? Aquele direito administrativo aferrado ao princípio da legalidade estrita passa a ter uma nova vertente de um direito administrativo mais voltado para a consensualidade, né? No sentido de que ele passa a ver o contratante privado de uma maneira diferente, da necessidade das concessões e dos outros institutos regulados na legislação para o desenvolvimento nacional. Aí nós tivemos, então, como eu comentei, a Lei Geral das Concessões, em 95, se me falha a memória, que trata já dos métodos amigáveis, e viemos num crescendo de legislações a respeito. A criação das PPPs, tanto no âmbito estaduais como federal, e alterações, as figuras novas das concessões administrativas, todas trouxeram a arbitragem. Até que, nesse momento, poder-se pensar, então não havia mais óbices para arbitragem na administração pública. Havia sim. O grande óbice da instauração da arbitragem na administração pública sempre foi o Tribunal de Contas da União, que fazia uma interpretação muito restritiva. Mesmo em 95, com a Lei Geral das Concessões, ele começou a admitir a arbitragem na administração pública, mas de uma maneira ainda muito tímida, né? Foi realmente nesse crescendo, até que em 2015, quando houve alteração na lei de arbitragem, apesar que eu reitero de totalmente desnecessário, porque a legislação não proibia, mas com condão pedagógico e com condão de proteger o gestor público, porque nós sabemos que sobre o gestor público, como uma espada de Damocles, nós temos aí a lei da responsabilidade fiscal. E nenhum gestor público se sentia confortável de colocar cláusula compromissória porque sabia do entendimento do Tribunal de Contas. Não obstante, está sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, na linha que nós comentamos com a questão do julgamento do caso Lage. A partir de então, em 2015, houve então a previsão expressa na lei de arbitragem, da previsão da administração pública poder se valer da arbitragem. Pode-se dizer
que isso não era necessário, mas foi muito bom. Foi muito bom porque representou realmente tudo aquilo que os administrativistas mais afeitos a um princípio da legalidade estrita queriam. Agora está na lei, né? Estando na lei, é permitido. Portanto, na lei de arbitragem. Portanto, nós passamos a verificar um desenvolvimento na arbitragem com a administração pública. A lei trouxe algumas restrições, tais como só é permitida a arbitragem de direito com a administração pública, ou seja, estão afastadas as regras da equidade. Quem pode firmar cláusula compromissória, quem pode firmar o compromisso, ou cláusula compromissória, melhor dizendo, ou a convenção de arbitragem, e isso no sentido de quê? De proteger a administração pública, porque como nós sabemos que o artigo 2º da lei de arbitragem fala que a cláusula de arbitragem não precisa estar incerta no contrato e que pode ser firmada por um documento em paralelo, poderia surgir ou poderia ocorrer que qualquer funcionário que tivesse um cargo diferenciado, mas que não tivesse essa competência, poderia firmar uma cláusula compromissória. Então, mas isso para a administração pública direta, né? E também a questão a questão da publicidade. Também que não era nenhuma novidade, porque mesmo com a legislação anterior, tinha que dar aso ao que estava esclarecido, especificado no artigo 37 da Constituição, que fala do princípio da publicidade na administração pública. Mas a verdade é o seguinte, nós começamos a verificar um grande desenvolvimento da arbitragem a partir deste momento. E isso o que é importante nós verificarmos também, de que por que a arbitragem passou a estar nos contratos de PPP, contrato PPI, parcerias públicas e privadas de investimentos, ter esse incentivo todo da administração pública? Porque ela representa para o contratante privado e também para ela própria um estímulo que é um estímulo financeiro, né? Está provado que, a partir do momento que você coloca cláusulas compromissórias em contratos com a administração pública, você consegue minimizar os custos de transação. Isso faz com que a arbitragem seja analisada não apenas pelo seu aspecto jurídico, ou seja, um modo de solução de conflitos, mas também o aspecto financeiro e econômico. Então, inserir cláusulas compromissórias nos contratos com a administração pública, e isso deve estar, evidentemente, no edital de licitação, representa que o contratante privado vai fazer, ao fazer os cálculos, fixar o seu preço, ele vai fixar um preço menor. Por quê? Porque ele já sabe que se surgir um problema durante a consecução do contrato, esses conflitos serão levados à arbitragem. Evidentemente que esses contratos prevêem outras formas de solução de conflitos. É muito comum nos contratos com a administração pública muito comum não, está se tornando mais comum prever as cláusulas de dispute boards, né, de comitês técnicos para solucionar questões no curso do cumprimento do contrato, a mediação na área empresarial, que hoje nós temos a lei de mediação, a Lei 3.140, que prevê um capítulo para a mediação com a administração pública. Então, nós estamos vivendo hoje o que nós denominamos o direito administrativo, o direito administrativo consensual, contemporâneo, em que a administração pública passa a ter um papel cada vez maior de participação na arbitragem, e para isso teve e está tendo que se aprimorar para poder aplicar a arbitragem. Nós estamos vendo um desenvolvimento muito grande das escolas da Advocacia Geral da União, dos procuradores dos estados, ministrando cursos sobre arbitragem, praticando arbitragem. E isso é muito importante. Já estou caminhando para finalizar, porque já passei aqui um minutinho. Por quê? Porque é algo que é inafastável. Nós temos que ter essas cláusulas nos contratos, porque elas são fatores de diminuição de custos e também de dar uma maior tranquilidade aos contratantes, porque geralmente esses contratos de concessão ou de PPPs envolvem contratantes estrangeiros, né? E aí nós temos uma gama enorme de contratos. Não estou falando só do contratante direto, mas dos financiadores, das empresas de seguro. Então, prever a arbitragem nesses contratos está de acordo com, vamos dizer assim, com a modernidade, né? Para finalizar, eu gostaria de esclarecer que na pesquisa de arbitragem em números e valores,
o ano de 2018, que foi a última pesquisa realizada em 2019, em 8 câmaras de arbitragens brasileiras, a participação da administração pública já equivale a 10% do movimento das arbitragens entrantes. Essas arbitragens são de valores muito altos, porque tratam, evidentemente, de questões de infraestrutura, de concessões, né? E nós estamos hoje vivendo uma nova etapa da arbitragem no Brasil, que é contar com a administração pública na arbitragem. Eu acho que, por hora, é o que eu teria a falar. Muito obrigada. Obrigado, professora Selma. Sempre um prazer ouvi-la. Vou destacar, como eu sempre gosto de fazer, alguns pontos da sua fala que sempre me deixam muito entusiasmados em ouvir quando a gente fala em arbitragem com a administração pública, que é o elo que essas têm com o desenvolvimento nacional. Então, eu espero que a gente possa explorar um pouco, talvez, esse ângulo nas próximas temáticas que a gente vai discutir, e a próxima temática não poderia deixar de ser como começa esse processo arbitral, envolvendo, então, a cláusula compromissória entre as partes. Para isso, eu quero chamar a contribuição do Dr. Daniel Nogueira, que vai tratar um pouquinho, então, de como funciona a contratação da arbitragem com o poder público. Depois a gente vai ter alguns comentários da doutora Eliana Baraldi também sobre isso, certamente provocativos, difíceis, para a gente poder evoluir um pouco nesse tema. Daniel, então conta para a gente, você acha que é absolutamente necessária a presença da cláusula compromissória em edital, ou isso já foi flexibilizado de alguma forma? O que você tem a dizer para a gente? Vamos lá. Boa tarde, senhoras e senhores. Todo mundo consegue ouvir bem? Sim. Antes de começar, eu acho que eu preciso fazer um registro por justiça, tá? O fato de existir esse grupo de pessoas aqui no Amazonas que gostam de arbitragem, se dedicam à arbitragem, parte disso tem em mão da professora Selma, porque a professora Selma, em 2002, eu não sei se ela lembra, mas ela, junto com João Bosco, junto com Clávio, junto com Maurício Gon, participaram de um projeto do Banco Mundial em Maragogi de formação de multiplicadores em mediação e arbitragem. E tinha lá um jovem rapaz que tinha acabado de voltar do mestrado e achava a mediação a última bolacha do pacote, e foi fazer o de arbitragem só para ver qual era, e saiu de Maragogi completamente apaixonado pelo tema e decidido que nunca mais queria saber de mediação na vida e que a arbitragem era o futuro. Então, eu tenho muito a agradecer pela professora Selma, para o Clávio, para o Bosco, para o professor Maurício Gon. Eu falo isso sempre, eu falo isso em todas as oportunidades que eu tenho, e foi graças à ação transformadora deles que eu passei a dedicar um pouco da minha vida para a arbitragem e comecei a falar muito sobre isso. E uma hora as pessoas aqui no Amazonas ouviram isso, e essa moçada do NEA, uma moçada genial, absolutamente proativa, que é muito responsável por formar o mercado que hoje existe de arbitragem local, e simplesmente porque eles ouviram uma ideia e resolveram colocar essa ideia em prática. Então, agradeço a professora Selma por ter me colocado no caminho da luz e ter me tirado do caminho lá do pessoal do bicho grilo. E, enfim, a senhora tem uma mãozinha no fato de existir essa comunidade aqui com quem a senhora está conversando hoje. Pois bem, para falar sobre a Convenção de Arbitragem e Administração Pública. Quanto à celebração da cláusula compromissória, a possibilidade de celebrar, a professora Selma já disse isso, é muito claro que isso já era possível na lei antiga, e com a lei atual isso se tornou de forma mais explícito. Vamos ignorar por enquanto a decisão do Petrobras, né, do STJ, que o STJ, que normalmente não erra em questões de arbitragem, tomou uma decisão talvez um pouco questionável em relação a isso. Mas, enfim, hoje não existe mais dúvida que é possível estabelecer a cláusula compromissória dentro do edital, por exemplo, de um contrato administrativo. Isso vai ficar um pouco mais claro, apesar de não ser necessário, com o projeto de lei 1292, que estabelece a nova lei de licitação,
e vai dizer, porque, como a professora Selma disse, o brasileiro gosta de ter lei, né? Principalmente a administração pública gosta de ver na lei o que ele quer fazer. Então, dentro do texto do 1292, como está aprovado hoje, fala que as contratações que são regidas pela lei de licitações podem ter cláusulas de arbitragem, estabelece, inclusive, que os contratos que pré-existirem à lei podem ser aditados para a inclusão de cláusula compromissória. Então, a discussão de cláusula compromissória é uma discussão que, de fato, não existe, não é de maiores complexidades. Quando a administração pública está contratando, quando está exercendo a sua função, mesmo como administração no papel de privado, ela pode incluir a cláusula compromissória dentro desse pacto. A discussão começa a ser um pouco maior se ela pode ou não celebrar compromisso, ou seja, na inexistência de convenção de arbitragem, se é possível pactuar a solução de arbitragem quando ela não existe. E a resposta, mais uma vez, parece muito tranquila para quem é arbitralista, que é uma possibilidade sem maiores problemas dentro do sistema atual. Inclusive, a gente tem um exemplo que é um exemplo que deveria servir como bandeira para a administração pública, que é o caso do Porto de Libra. O caso de Porto de Libra, um caso que envolvia a União, a Companhia de Docas de São Paulo e o operador do Porto, daqueles litígios que tinham 10 anos que as partes litigavam em 9 feitos diferentes na Justiça Federal, e a AGU fez um estudo e mostrava que a previsão de litígio seria de mais 8 anos. Lá pelas tantas, o processo ficou tão complicado que as partes sentaram e falaram o seguinte: vamos resolver os conflitos que nós temos em arbitragem. Sentaram, celebraram um compromisso arbitral para a decisão do caso de Porto de Libra, e nos considerando desse compromisso arbitral, é interessante, considerando que a arbitragem se revela como a solução mais econômica, se considerado o cenário a longo prazo em que se incorrerão custos relevantes para a manutenção dos diversos processos judiciais. Resultado desse processo, o operador do Porto pedia contra a administração pública uma condenação de 6 bilhões de reais, e o Tribunal Arbitral findou condenando o operador do Porto a pagar para a administração 2 bilhões de reais. A administração pública, nesse caso, fez o correto, pegou um litígio que já ia durar 2 décadas, organizou o litígio, submeteu esse litígio para a arbitragem e sagrou-se vencedora do litígio no final do dia. Então, Porto de Santos o Porto de Libra é um exemplo claro do benefício para a administração pública da celebração de compromisso arbitral em alguns cenários. Tem algumas questões que são talvez um pouquinho mais sofisticadas, e o tempo é um pouco apertado, eu não vou poder falar com muito delas, mas o professor César Pereira tem uma posição em relação à lei de relicitação, em um pouco menor escala, a nova lei que prevê a possibilidade de arbitragem em desapropriação, que diz o seguinte, que a posição dele basicamente é o seguinte, que a lei de relicitação, ao prever a possibilidade de arbitragem como previu, para as PPIs, para os programas de parceria de investimento que são cobertos pela lei de relicitação, existe ali um convite aberto da administração pública à arbitragem, tal e qual acontece na arbitragem de investimento com o investidor estrangeiro. A posição, o professor César, inclusive, tem um artigo sobre isso, é que a administração pública, ao editar a lei de relicitação, disse para os administrados: olha, se vocês quiserem iniciar um procedimento arbitral nesses cenários, vocês já podem, porque eu já dou anuência para isso. É bem controvertida essa posição, mas só para dizer que pelo menos existem pessoas que defendem, administrativistas de escola que defendem que em alguns cenários existe um convite aberto da administração pública para participar de procedimentos arbitrais. Nós não vimos isso ser utilizado na prática, e eu temo que, por mais interessante que seja essa discussão doutrinária, na prática teremos um pouco mais de dificuldade de implementar essa solução. Mais ainda na lei de desapropriação, porque na lei de desapropriação existia um artigo que textualmente dizia isso e que foi vetado.
e aí fica mais difícil defender essa posição dentro do contexto da lei da desapropriação, apesar de que você interpreta o texto legislativo tal como aprovado e teoricamente, o histórico do processo legislativo não deveria influenciar a interpretação do texto, mas eu acho que nesses dois cenários, o da lei de desapropriação é bem mais difícil de defender. Então, com o limitado tempo que nós tínhamos, eram os meus comentários. Obrigado, Daniel. Eu vou passar a bola direto para a Eliana, fazer alguns comentários sobre isso. E se eu puder, Eliana, só te provocar um pouco nesse ponto, você acha um pouco também dessa posição do César, que o Daniel acabou de relatar na lei de relicitação? E se você tiver algum comentário também sobre posições atuais do TCU, sobre essas exigências, disso está contido em edital ou não, ou mesmo compartilhar conosco um pouco da sua experiência, pegando um pouco a ideia da professora Selma de redução de custos de transação, como que você acha que é a melhor forma da gente ter uma implementação efetiva de arbitragem com a administração pública? Bola com você. Obrigada, Daniel. Antes, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu tenho um carinho muito grande pelo NEA, já fui muito bem recebida por vocês, meninos, há 2 anos. Sim, é um grande prazer também dividir o painel com a professora Selma, que mestra de todos nós, uma grande inspiração. E se muitos de nós estamos aqui, não é por questão de outra pessoa que não seja ela. Eu conheci a professora Selma em 2002. Foi justamente quando eu tive a minha primeira arbitragem como advogada e foi até uma emoção, foi num congresso e eu fui falar com ela e ela lembrava de mim. Eu fui conversar rapidamente. Você não é aquela moça que eu conheci em Curitiba? E, enfim, como assim, né? Do alto da sua relevância, que já era gritante na época, ela foi se lembrar de uma advogada que ela tinha visto uma vez. Então, não só pelo trabalho, pela inspiração, mas também por esse acesso que a gente sempre tem a ela. Só faz crescer a admiração. Obrigada, Daniel, por mediar esse painel. Obrigada, Tavela. Em Manaus, a gente tem que chamar o Daniel Tavela de Tavela e o Daniel Nogueira de Nogueira. E o Nogueira, grande amigo de longa data, um queridíssimo que eu aprendi a admirar o trabalho, de não tão longa data quanto o Daniel e a professora Selma, mas tão querido quanto. Bem, Tavela, eu vou me permitir só adicionar algumas considerações que eu acho bastante relevantes em relação a essa discussão sobre se a administração pública pode ou não celebrar o compromisso arbitral. A resposta é não. Desculpa, a resposta é não. Há problema de a administração celebrar compromisso arbitral. Acho que também não é necessário que a cláusula compromissória esteja contida em edital. Acho que isso está bem sedimentado já em decisões do próprio TCU, e aí já emendo com a sua pergunta. Acho que mais para frente a gente pode conversar sobre o fato de o TCU ou dos tribunais de contas em geral serem o último ponto de resistência à solidificação da arbitragem, tendo a administração pública como parte. Porque é ainda o único foco de resistência, ainda com um pouco de ranço antigo, de discussões passadas e mal resolvidas internamente. E aí leva a um pouco do que a Selma já falou. Ele segue, os tribunais de contas têm o mau hábito de seguir o princípio da legalidade estrita, de exigir a autorização legislativa prévia, e enxergar interesses indisponíveis onde já se sabe que não há. Quero crer que a reforma da lei de arbitragem em 2015 tenha vindo solucionar essa dúvida. Mas, na perspectiva atual, como nós chegamos a esta dúvida em relação à possibilidade ou não de se celebrar compromisso arbitral? Acho que além do caso que o Daniel descreveu também, a gente tem um outro caso, que é o caso com Pagaz Passarelli. Nesse caso, a administração pública publicou o edital prevendo eleição de foro. Surgida a controvérsia,
celebrou um compromisso arbitral com a contraparte privada. E a própria Compagás impugnou, enfim, tentou anular a sentença arbitral, alegando que, por ser sociedade de economia mista, não poderia ter celebrado o compromisso arbitral, porque o objeto da arbitragem era direito indisponível, etc. e tal. Enfim, a anulatória foi julgada improcedente pelo Tribunal de Alçada Civil do Paraná na época. Fundamentos. Compromisso arbitral é ato de autonomia de vontade. Então, as Compagás, na qualidade de sociedade de economia mista, estava sujeita ao regime das empresas privadas, do artigo 173 da Constituição Federal. Não havia interesse indisponível. Ali o que se discutia era equilíbrio econômico-financeiro ocupado, de contrato. E citou, inclusive, o caso TMC e Nuclep, também julgado ali na mesma época, com a mesma questão de sociedade de economia mista, interesse indisponível, etc. No que interessa para esta análise, o fato de o contrato envolver licitação e o edital não conter cláusula compromissória obstaria a posterior celebração de compromisso arbitral, o Tribunal de Alçada entendeu que não, que sob a perspectiva da Lei 8666, que muito bem-vinda a reforma, provavelmente nós vamos ter isso tirado da frente, a celebração do compromisso arbitral não viola o princípio da vinculação do edital. Isso comporta duas hipóteses. A arbitragem ela pode ser contratual na origem, mas ela é jurisdicional na prestação final. Esse também é um entendimento da professora Selma, que serve de base para inúmeros julgados, né? O ponto é que a Compagás foi, inclusive, condenada por litigância de má-fé. E esse assunto voltou à tona na discussão do projeto de lei 406 de 2013, que deu origem à reforma da arbitragem, a lei 13.129, em 2015. Vários juristas de renome formaram uma comissão, todos os trabalhos correram muito bem, acelerados. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou as modificações, tal como os arbitralistas entendiam necessário. No entanto, ao apagar das luzes, quando não se esperava mais nenhuma modificação, foi feita uma proposta de alteração do parágrafo do artigo 1º da Lei de Arbitragem e impôs duas condições para a arbitragem com a administração pública. Primeiro, previsão no edital ou no contrato, o que já eliminava qualquer possibilidade de celebração de compromisso arbitral por lei. E segundo, o processamento dessa arbitragem nos termos do regulamento futuro. Enfim, teria sido um retrocesso. Já adianto para os senhores que essa proposta de emenda foi absolutamente extirpada do projeto de lei. Enfim, teria sido um retrocesso. Por quê? Porque a celebração do compromisso arbitral não requer condição nenhuma, ela já está prevista no artigo 3º da Lei de Arbitragem. Enfim, falou alto nesse caso o acórdão magistral do caso Passarelli. Se isso tivesse passado, teria afetado, inclusive, as arbitragens em curso, não só os contratos. Então, enfim, por muito esforço dos arbitralistas ali envolvidos, as conquistas foram mantidas intactas. Como funciona hoje? Eu vou só me permitir mencionar aqui, o Estado de São Paulo tem um decreto, o decreto 64356 de 2019, de julho de 2019. Mais para frente a gente fala um pouco melhor dele. O Estado de São Paulo estabelece uma sistemática clara para esta celeuma. Para a cláusula compromissória, quem tem competência para assinar o contrato é quem tem competência para contratar cláusula compromissória ou não. No entanto, caso o edital não contenha a cláusula compromissória, o contrato não contenha, quem dá a última palavra para a celebração do compromisso arbitral é o Procurador-Geral do Estado. Enfim, essa sistemática veio, na verdade, também na linha do que a professora Selma falou no início, para dar um conforto para o gestor público, porque, enfim, o Tribunal de Contas exerce
uma fiscalização muito complicada, o Ministério Público exerce uma fiscalização muito complicada, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem inúmeras vertentes que permitem ali uma má interpretação, e, enfim, é um decreto, como também disse a professora Selma, de condão pedagógico. Ele, na verdade, não regulamenta coisa nenhuma, não resolve nada, ele simplesmente procedimentaliza as formas de contratação que já se encontram na própria lei de arbitragem, que na verdade a arbitragem é um redutor de custos de transação importantíssimo. E não só, ele é um atrativo básico, é um mecanismo de solução de controvérsias hoje, é um atrativo básico para o investidor estrangeiro. E hoje, como se sabe, numa época de austeridade em que o Estado depende largamente da iniciativa privada, o investimento estrangeiro ocupa um lugar de muito destaque. E, evidentemente, o estrangeiro não vai contratar com o poder público, tendo que litigar, eventualmente, no judiciário. Isso é uma questão bastante importante para se ter em mente. Se a administração pública não fosse autorizada a resolver suas controvérsias por meio de arbitragem, não é difícil antever que muitos dos projetos não teriam sequer saído do papel por falta de interesse. Por exemplo, é o caso das parcerias público-privadas. Não me lembro de nenhuma neste momento que tenha cláusula de eleição de foro. Quero crer que não tenhamos nenhuma no futuro também. Com isso, longamente ultrapassado o tempo e com as minhas sinceras desculpas, eu devolvo a palavra para o Daniel Tavella. Eliana, na verdade eu ia aproveitar para te dar, se você quiser aproveitar um gancho de 2 minutos, porque acho que você entrou até um pouco no próximo tema que a gente ia discutir, e que veio muito pelos decretos ou pelas leis estaduais que tentaram regulamentar de alguma forma a arbitragem com a administração pública. E que tem tudo a ver com a discussão que a gente já teve aqui um pouco, ainda bastante básica, sobre as dificuldades para o próprio administrador público. E nesse sentido, eu queria saber um pouco qual que é a tua opinião, se você puder elaborar em talvez aí 2 minutos, para a gente depois ter comentários do Daniel Nogueira, sobre essa necessidade ou qual que seria a tua recomendação para a implantação de arbitragem com a administração pública quando a gente está falando na escolha da Câmara. Precisa ter um credenciamento prévio? Você acha que é melhor fazer algum tipo de licitação? Isso é dispensável? Enfim, se você conseguir cobrir isso rapidamente para a gente, aí a gente já encaminha depois para outros comentários do Daniel, da professora Selma também. Tavella, obrigada. Eu acho que a título de introdução já fica a advertência sobre a questão dos tribunais de contas, tá? Os tribunais de contas tendem a intervir fortemente nos contratos com a administração pública, procurando indícios de corrupção, de desvios, etc. E, em paralelo, o Ministério Público também. Tá? Então, voltando à nossa questão, $1 million question. É necessária a licitação para câmaras ou para árbitros? De jeito nenhum. E aí, novamente, eu vou me permitir dividir com vocês a experiência do Estado de São Paulo. Ontem a professora Eugênia Marola esteve com vocês. Eu não sei se ela já explicou sobre o decreto. Esse decreto hoje evoluiu para também uma resolução da própria PGE que cadastra as câmaras. Tudo isso foi feito numa tentativa de minimizar os riscos de questionamento dos tribunais de contas, principalmente do Estado de São Paulo, que tem um particular apetite para questionamento de contratos com a administração. Nunca se viu nada parecido. Eu não tenho nenhum constrangimento em falar, meu pai foi procurador-chefe do Tribunal de Contas do Estado uma vida. E eu me lembro muito de ele comentar coisas que hoje me pareceriam atualíssimas. Então, nessa busca de procedimentalização, para evitar os questionamentos, a intervenção do órgão de controle, que é o Tribunal de Contas, o
decreto trouxe um fundamento de fato e de direito para justificar essa lógica da inexigibilidade de licitação. Então, houve a necessidade de se construir um raciocínio que impedisse o Tribunal de Contas de questionar a escolha das câmaras. Ainda esse raciocínio precisa evoluir um pouco na minha maneira de ver. Mas foi um movimento defensivo da própria Procuradoria para evitar que fosse minada a utilização do Instituto da Arbitragem e, por via de consequência, que não houvesse interesse nas parcerias público-privadas, não houvesse interesse de contratantes licitarem projetos importantes para a administração. Faz sentido o Estado regulamentar o uso da arbitragem? Talvez faça, pelo condão educativo aqui na linha da professora Selma. Evita os percalços. Essa minuta, na verdade, ela apenas indica que a contratação de câmaras é a hipótese de não incidência de licitação, ou seja, ele excepciona o artigo 42 da Lei de Licitações atual. Sobre a escolha da Câmara, a PGE, é aí que eu digo para vocês que talvez haja necessidade ainda de uma acomodação. Não tem uma cláusula padrão que preveja a Câmara já de início. A Câmara vai ser escolhida no momento do aparecimento da controvérsia, entre aquelas que já se encontram cadastradas nessa resolução 45 de dezembro de 2019, há 5 câmaras cadastradas. Bem, essa inexigibilidade de licitação já era entendimento da doutrina, tá? O Eduardo Talamini tem um artigo excelente sobre isso. E sobre a escolha dos árbitros, acho que fica muito mais fácil se compreender que não há que se falar de maneira alguma em licitação. Por quê? Os serviços de um painel arbitral são técnicos, eles são profissionais especializados, são serviços absolutamente singulares e dependem de caso a caso. Outro, como é possível se estabelecer uma competição entre esses diferentes prestadores de serviço? Qual vai ser o critério objetivo para a competição? Como é que se compara currículos de árbitros? Pela expertise, pelo tempo de prática, pela idoneidade ou pela confiança da parte, que é o critério do artigo 13 da Lei de Arbitragem, totalmente subjetivo. Como é que se licita? Qual é o profissional que tem mais confiança da parte ou não? Não faz sentido nenhum, né? Outra, como é que a gente compatibilizaria a necessidade da administração pública licitar a escolha do árbitro enquanto a contraparte vai escolher diretamente, enfim. Não há como compatibilizar. E aí a coisa começa a ficar mais absurda quando se nota que não há diferença ontológica entre o árbitro e o juiz. A lei diz que exerce exatamente as funções do outro. No artigo 18 não há diferença entre árbitro e juiz. O árbitro é o juiz de fato e de direito. Então, basicamente, a escolha do árbitro deve seguir a relação de confiança, a convenção arbitral, claro, se houver qualificações, etc. e tal, e é mais do que intuitivo que esse processo não comporta uma licitação. Não sei se eu respondi, se eu adiantei. Eu acho que você faz um ótimo papel também de já levantar ótimas perguntas para o Daniel Nogueira, se ele quiser polemizar um pouco em cima de alguns desses pontos. E eu, particularmente, Daniel, sei que professora Selma, eu também queria te passar para comentários em cima disso. Era meu próximo ponto. Não sei se você quiser comentar um pouco antes, Daniel, se você topar, para mim, a minha deferência à professora Selma também. Fala, Daniel, desculpa. Eu gostaria de falar antes da doutora Selma, senão não vai sobrar nada para eu falar. Só alguns comentários. Você congelou. Voltei? Voltei já? Só alguns comentários, respondendo aqui ao ponto levantado pela Eliana. A preocupação da administração com isso cria algumas situações curiosas. Tem um caso, salvo engano, que foi na Camarb, que a administração pública precisou nomear um árbitro para a pessoa fazer a indicação pelo sistema de tercios, em que uma das partes nomeou o seu árbitro, a administração nomearia o seu e os dois em conjunto o presidente, e a administração optou por fazer um sorteio entre os árbitros com experiência em administração pública da lista da Camarb
para não ter que escolher um deles. Aparentemente, ela mudou depois disso e começou a fazer escolhas diretas porque atende melhor ao interesse público. Mas há esse caso, num caso da Camargo, em que na administração pública, logo no começo, preocupada com a escolha, com esse ato de escolher o árbitro, preferiu sortear um árbitro dentre aqueles do hall da Camargo que tinham qualificação em administração pública. Falando agora... A gente tem que lembrar que o Brasil também nós temos vários Brasis da arbitragem com características diferentes. Exemplo do Amazonas. O Amazonas hoje não tem decreto, não tem regulamentação estadual, tem absolutamente nada. E nós temos alguns contratos com cláusula compromissória, principalmente de projetos que vieram com financiamento do Banco Mundial. Isso deu ensejo a algumas coisas levemente estranhas. Nós temos um precedente horrendo do Tribunal do Amazonas, que não foi recorrido para o STJ, que disse que porque o edital, como a convenção de arbitragem constava do edital, e o edital é um contrato de adesão, o contrato previsto no edital é de adesão, e na hora da contratação a cláusula compromissória não estava em negrito e rubricada pelas partes ou em termo apartado, a cláusula compromissória que constava da convenção, do edital, do contrato, a cláusula compromissória que constava do edital e do respectivo modelo de contrato seria inexequível contra o particular, caso o particular quisesse fugir disso. Esse precedente existe, infelizmente, mas facilitou um pouco a existência desse precedente o fato da cláusula ser vazia, como são vazias todas as cláusulas que foram incluídas nos contratos da administração pública por conta do Banco Mundial. E aí, no reverso dessa moeda, recentemente a administração pública passou por uma ação do artigo 7º, proposta pela Andrade Gutierrez, no processo é público. Andrade Gutierrez iniciou uma ação do artigo 7º, e dentro da ação do artigo 7º foi escolhida uma instituição de arbitragem para um eventual, foi completada a cláusula para um eventual conflito da Andrade Gutierrez com a administração pública em decorrência desse contrato. Então, mostram os problemas que se geram quando você tem a administração pública sem fazer a regulamentação interna, que São Paulo, que Rio, que Minas, há muito tempo, inclusive, Minas começou a fazer. De outro lado, nós temos as experiências igual Goiás, né? Eu não sei se vocês conhecem o que acontece em Goiás, isso assim, é desesperador o que acontece em Goiás. Existe uma Câmara de Arbitragem da Administração Pública, presidida pelo Procurador-Geral do Estado, que é a Câmara que é escolhida em todos os contratos de administração pública com particulares. Então, assim, nós temos um pequeno probleminha de neutralidade dessa instituição, e mais, ela tem um sistema misto em que o particular tem que escolher um procurador do Estado para ser árbitro, a administração pública escolhe um advogado, e os dois em conjunto escolhem o presidente, e se o presidente não puder ser escolhido pelos dois em conjunto, quem escolhe é o Procurador-Geral do Estado, que, vale dizer, só abrindo parênteses, tem o dever funcional de proteger o Estado contra terceiros. Então, enfim, coisas dos Brasis da arbitragem. Nós temos o modelo que é o ideal, mas quando nós incluímos a administração pública dentro do contexto da arbitragem como um todo, nós começamos a vivenciar as diferentes expressões do que acontece nas diferentes regiões do Brasil. Então, e aí me filia o que diz a Eliana. Importante a gente ter esses critérios de forma justa. É melhor ter um credenciamento de câmaras e câmaras que podem ser escolhidas dentro de um processo que seja neutro, que seja relativamente neutro, pelo menos, do que ter um sistema de não ter nada e a administração pública, a cada vez que aparece um procedimento arbitral, tem que tentar tatear no escuro para poder chegar à solução, para poder iniciar o litígio e conseguir administrar o litígio. De outro lado, ter o modelo como tem o governo de Goiás, que tem sérios problemas
de natureza conceitual no modelo que Goiás adota. Então, só meus breves comentários. Tu tinhas perguntado mais alguma coisa, Daniel? Na verdade, eu queria saber um pouco também sua opinião, e acho que aí a professora Selma depois pode comentar também com a experiência dela, sobre a noção de arbitragem com a administração pública em modalidades ad hoc no Brasil. A gente sempre fala muito na contratação de uma Câmara, de uma instituição, e eu queria saber um pouco a impressão de vocês sobre isso. Eu sei, quebrando um pouco aqui a ordem que a gente tinha conversado, mas seria muito legal ver a opinião de vocês. Teve uma arbitragem ad hoc do Paraná, eu estou tentando lembrar exatamente qual, que eu, conversando com algum dos participantes, uma das primeiras, eu vou já relembrar aqui qual é o caso, mas uma das primeiras, que foi uma arbitragem ad hoc no Paraná, com a administração pública e um privado, que ocorreu uma das coisas que demonstram que talvez nós não tenhamos ainda maturidade para a arbitragem ad hoc. De que quando o procedimento estava chegando para ser pronto para a sentença, os árbitros se reuniram com as partes, com a administração pública e com os advogados, e disseram: poxa, nós tivemos mais trabalho do que nós achávamos que teríamos, nós gostaríamos de repropor uma renegociação dos nossos honorários. E as partes olharam uma para a outra, olharam para o tribunal e acabaram aceitando, meio que constrangidas, esse cenário. Obviamente, esse é o tipo de coisa que numa arbitragem administrada jamais aconteceria. Eu acho que a arbitragem ad hoc ela tem um valor importante, desde que todos os atores do procedimento sejam sofisticados, saibam o que estão fazendo e tenham experiência. E aí, os árbitros, os advogados, as partes... não sei quanto valor é gerado com isso. Genuinamente, eu acho que a administração pública... Se a opção é ir para o LCIA, ou para uma arbitragem ad hoc, aí faz sentido por causa do custo do LCIA, que é um negócio muito pesado para uma mão muito leve na gestão do procedimento. Agora, para as instituições brasileiras como um todo, eu acho que a gestão do procedimento pelas instituições brasileiras tem um papel importante para ser cumprido, e que eu acho que protege as partes e protege os árbitros. Então, meu feeling sobre a arbitragem ad hoc é possível, mas é algo que eu só recomendaria para hipóteses em que todo mundo realmente sabe o que está fazendo, é experiente no mercado, tem a carga de experiência suficiente para lidar com esse cenário de relacionamento direto dos árbitros com as partes. Legal. Professora Selma... Sob censura do que a professora Selma for falar agora, porque eu posso estar completamente errado. Não. Eu queria fazer 3 observações, né? Peguei aqui a fala dos dois. A primeira delas, a Eliane citou aquele caso Passarelli, e ele é muito interessante, né? Interessante porque ele chegou no STJ e era o caso de não ter a cláusula compromissória no contrato, foi um compromisso arbitral firmado. Na época, a relatora foi a ministra Nancy Andrighi, e ela deixou muito claro que não era necessário, não havia necessidade de estar a convenção de arbitragem prevista no edital de licitação. Mas tem um outro ponto muito interessante nessa decisão, porque a decisão foi exarada por 2 árbitros. O terceiro árbitro se negou de assinar, né? E foi validada a cláusula de arbitragem e a decisão, mesmo pelo segundo árbitro. Por quê? Porque a lei de arbitragem tem um dispositivo que fala: se um dos árbitros se recusar de assinar, o presidente pode atestar isso, né? E esse dispositivo é interessante porque eu tive 2 casos, infelizmente, que os árbitros faleceram, né, no curso da arbitragem. Quando eles faleceram, nós já tínhamos ditado a sentença arbitral. Nos 2 casos, estávamos em pedido de esclarecimentos. E propusemos às partes, se elas entenderiam que teriam que ser nomeado um terceiro árbitro para julgar o pedido de esclarecimento, se ela aceitaria que fosse julgado pelos 2, haja vista que esse dispositivo da lei de arbitragem, eles aceitaram. Então, nós julgamos... com 2 árbitros, julgamos o pedido de esclarecimento em decorrência dos árbitros terem falecido.
Esse ponto da questão da licitação, a segunda questão da licitação para a contratação de árbitro é algo extremamente esdrúxulo, né? Não há nem que se falar. Por quê? Porque o árbitro não presta um serviço para o Estado. Então, não está se contratando a prestação de um serviço. O árbitro, ele não é árbitro do Estado, ele é árbitro das partes. E uma questão, a Eliana comentou, é uma questão antológica da arbitragem, né? Então, o enfoque é totalmente descontextualizado. Então, essa questão de que surgiu, eu lembro muito bem quando isso surgiu por um artigo no Valor Econômico, uns 15 anos atrás, por um artigo de uma procuradora do município de São Paulo. Aí a confusão estava armada, né? Nós chegamos a ir, inclusive, no Tribunal de Contas da União e pasmem os senhores, eles ficaram assombrados com isso, falaram assim, mas como querer que faça uma licitação para a indicação de árbitro? Isso está totalmente fora, até os ministros entenderam isso, né? Muito bom. A última questão que vocês colocaram, da modalidade de arbitragem ad hoc, ela existe. Ela existe, geralmente, quando esses contratos estabelecem a convenção de arbitragem com base nas regras da UNCITRAL. Você sabe que a regra da UNCITRAL... Esses contratos, geralmente, são contratos com financiamento, há muitos com financiamento internacional, né, do BID. E prevê cláusula de arbitragem, regulamento UNCITRAL, não fala mais nada, né? E aí, então, se institui a arbitragem, mas normalmente a administração pública, e consensualmente com o particular, levam para uma Câmara administrar. Se submetem ao regulamento da UNCITRAL segundo a administração de uma Câmara. Então, existe a arbitragem ad hoc, que ela é híbrida, né? Começa ad hoc e depois vira administrada, né? Isso aí. São esses as partes que eu queria fazer. Eu acho que a posição de todos está muito bem colocada, né? E eu queria apenas dizer que eu fiquei muito contente de saber tanto essa informação que a Eliana já comentou, né, como do Daniel também. Fico muito feliz de saber que pude colaborar com o desenvolvimento intelectual de vocês aí na área da arbitragem. E ainda colabora, ainda vai colaborar muito. Não está dispensada de jeito nenhum, por favor. Com certeza, com de todos nós, professora Selma. Eu lembro também das aulas na GV ainda, quando eu estava na graduação também, que eu tive esse prazer incrível em preparação para competições, enfim, de contar também com aulas suas. Se eu pudesse só sugerir a gente 10 segundinhos, só em resposta à posição da professora Selma, a arbitragem ad hoc com regulamento UNCITRAL não assusta, porque a arbitragem, quando tem regulamento UNCITRAL, você acaba indo pede para o PCA para designar uma autoridade nomeadora, você vai para a autoridade nomeadora e a autoridade nomeadora decide todas essas questões que são fora do ato, inclusive, pelo regulamento UNCITRAL, questões relativas a honorários e disputas relativas a honorários, você pode submeter à autoridade nomeadora. Então, assim, eu tenho dentro do regulamento UNCITRAL um mecanismo para chegar para alguém e resolver isso. O que assusta mesmo são as ad hoc que não usam o regulamento. Eu acho que é praticamente inexistente. Mas existe. Tanto existe que, por exemplo, esse caso, eu vou pegar qual é o caso no Paraná, era ad hoc mesmo, e tanto é que eles negociaram os honorários no início do procedimento e quando chegou para a hora da sentença, eles sentaram para negociar de novo os honorários com as partes, que é um negócio que deveria assustar a todos nós. Então, como eu disse, a administração pública no Brasil, a falta de uniformidade na administração pública no Brasil faz com que nós tenhamos administradores aqui que não têm ideia do que é um regulamento UNCITRAL e cria um mecanismo de arbitragem ad hoc lá, enfim, ou faz no próprio compromisso, estabelece a arbitragem por compromisso, fazendo com que seja ad hoc. É absolutamente possível, basta ver que, por exemplo, nós temos as opções, nós temos Goiás como exemplo do que pode acontecer na arbitragem de administração pública no Brasil. Então, fecha parênteses. Nesse caso aí, vamos dizer que nós estamos comentando casos diferentes, né? Eu tive uma arbitragem que eu fui, inclusive, advogada e que era com a administração pública, envolvendo uma sociedade de economia mista, e pasmem os senhores, isso foi em 2003, mais ou menos. Nós fizemos a arbitragem com base na equidade.
né? Aceitar a cláusula de equidade. Eu era advogada da administração pública, né? E porque valia a pena para eles ter por equidade. E o outro lado, por minha surpresa, aceitou. Né? Só que os árbitros decidiram com base nas regras de direito, diz que não precisava invocar a equidade. Eu acho que isso aliás, Daniel, Goiás sempre tem exemplos curiosíssimos, né? Inclusive aquele exemplo histórico que gerou algumas deturpações nas pesquisas de jurisprudência feitas pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem também vieram de Goiás, de uma Câmara Arbitral vinculada ao Poder Judiciário. Então, é sempre um pouco criativo, a gente pode dizer, o que a gente encontra nos Brasis da arbitragem, como você falou. Eu sei que a gente está um pouco pressionado também por conta de tempo, e a gente já tinha discutido de tentar fazer um wrap-up aqui dentro do nosso prazo inicialmente previsto. Eu queria saber se vocês conseguem ficar pelo menos mais uns 10 minutos para a gente abordar um pouquinho uma questão super importante de publicidade. Acho que a gente pode deixar de lado um pouco as discussões de precatórios, enfim, mas acho que a discussão de publicidade vem inerente às discussões de administração pública. Inicialmente a gente tinha combinado do Daniel fazer um overview disso, então, Daniel, se você quiser pontuar um pouco isso, depois a gente pode ver comentários da professora Selma, da Eliana, e partir para eventuais perguntas aí do público. Não, perfeito. A questão da publicidade, o fato de existir publicidade nas arbitragens de administração pública, isso é do texto da lei. Parágrafo 3º do artigo 1º da lei de arbitragem diz isso textualmente. A discussão é como é que eu concretizo essa publicidade. E parece ter um consenso dentro da comunidade arbitralista que a administração pública que participa do procedimento arbitral tem melhores instrumentos para dar vazão a essa publicidade do que os outros atores do procedimento. Então, tende a ser a regra, e aí tem uma resolução administrativa da CAN-CCBC que um pouco retrata um pouco isso de forma exemplificativa, a resolução administrativa 15 de 2016, que estabelece mais ou menos os parâmetros para que se faça essa publicidade. A resolução diz basicamente que as partes vão estabelecer no termo de arbitragem quais são as informações de documentos que devem ser divulgados, que a Câmara vai poder informar para terceiros só a existência do procedimento, a data do requerimento da arbitragem, o nome das partes, e basicamente isso, que não vai oferecer nenhum documento, nenhuma outra informação, e que as audiências, a priori, a não ser que as partes decidam de forma diferente, vão ser limitadas às partes e seus procuradores. Então, como é que acaba se concretizando essa publicidade? Volto para o exemplo do caso Libra. A própria administração que torna os atos do procedimento arbitral público. A AGU tem um link no site que tem o procedimento arbitral na íntegra do caso Libra, que começa com um compromisso arbitral e termina com a sentença arbitral do pedido de esclarecimento, completamente disponível online, com todas as ordens processuais, tudo que a própria administração pública está dando publicidade a esses atos. Um ponto que eu diria que hoje talvez seja interessante, com esse movimento das audiências para as plataformas virtuais, seria interessante ver o que vai acontecer nas arbitragens para a administração pública, se a gente vai começar a ver o que acontece, por exemplo, muito no PCA e eventualmente no ICSID, da transmissão das arbitragens. Eu já estou vendo a professora Selma balançando a cabeça, de jeito nenhum. Mas a rigor não há nada que impeça isso de acontecer, e a rigor eu não vejo maior dificuldade de você transmitir esse ato, como repito, hoje, dia 12 tem o PCA e vai ter uma audiência lá discutindo a jurisdição aí no caso do Peru, e vai estar disponível para quem quiser assistir. Eu não vejo porquê aqui numa eventual disputa do Estado de São Paulo, em que haja uma discussão que se possa tornar público. Mas a regra é que não se faz. Ou seja, hoje, quando você olha, pelo menos para a regulamentação da CAN-CCBC, diz que as audiências são reservadas às partes dos procuradores, a não ser que as partes disponham de forma diferente no termo de arbitragem. O que eu não vejo é uma proibição
da administração pública dispor de forma diferente no termo de arbitragem, principalmente se as audiências forem virtuais, em que o compartilhamento disso com o público... Existe uma razão pragmática para tentar evitar que o público compareça a audiências arbitrais em locais fechados, né? Não cabe tanta gente ali dentro de uma sala de audiência. Agora, se essa audiência vai ocorrer de forma absolutamente eletrônica, permitir que os outros assistam é um clique aqui para dizer compartilhar para o YouTube. Então, é só a provocação que eu faço, deixando para o comentário dos demais colegas aí do painel. Posso falar? E acho super legal a sua provocação, Daniel. Passando já a palavra para a professora Selma, eu sou um super entusiasta também da ideia de live streamings de audiências, até porque eu já assisti muitas do ICSID. Se não me engano, inclusive, no caso Libra, ela teve um médio live streaming, porque ela foi transmitida para um auditório, você tinha que fazer um cadastro, alguma coisa assim, salvo engano, isso aconteceu também no caso Libra. Mas queria ouvir um pouco a sua experiência e suas impressões, professora Selma. O que você acha dessa provocação? Eu acho absolutamente não, porque a arbitragem não vai se tornar um espetáculo. Não vai se tornar um espetáculo de que é outra realidade, né? No caso Libra, como você falou, Daniel, o Tavella, né? Sim, houve uma televisão, né? Uma televisão, mas a pessoa tinha que ter interesse, alguma vinculação, algum interesse. Tanto é que todos os jornalistas não puderam assistir, entendeu? Então, houve uma televisão, uma tela porque não cabiam na sala, né? Eu acho que a publicidade aqui é uma publicidade de que, como o Daniel Nogueira já falou, a respeito da resolução da CCBC, e o importante é o seguinte, a gente tem que preservar os interesses do setor privado também. O que reza, tanto é que quando nós trabalhamos naquela resolução da CCBC e também aqueles enunciados do Conselho Federal de Justiça, né, ficou muito claro que o que rege a publicidade na arbitragem é a Lei de Acesso à Informação. Né? É aquela lei que diz o que deve ser divulgado ou não. E cada estado, cada parte vai adotar a providência que entender adequada. Por exemplo, o Estado de São Paulo já disse que tudo vai entrar nos computadores, na rede mundial de computadores. Não tem sigilo nenhum. Né? E está certo, porque a quem compete decidir o que deve ser ou não divulgado, a quem tem a obrigação, decidir não, vamos dizer, mas a obrigação é o Estado. O árbitro, ele é chamado a dirimir o que deve ser falado, o que não, ou então as partes podem se valer do pedido do árbitro, mas quem deve, o dever de publicidade é do Estado, e não da administração. Veja, a gente tem que também pensar o seguinte, que hoje em dia, em termos de regras de transparência, a tendência mundial é de dar uma certa publicidade à arbitragem, né? Divulgação de nome dos árbitros, divulgação de quantas arbitragens um árbitro tem, a próprio regulamento da CCI baniu como regra o sigilo, a confidencialidade, hoje ela é decidida pelos árbitros. Então, eu acho que a gente caminha para uma regra de transparência, envolvendo especialmente a administração pública, mas não é liberou geral, sabe? Não é talk show, nada disso, entendeu? Essa é a minha opinião. Sei que a Liana pensa. Liana, e você? É aquela dúvida, angústia monumental do Daniel Nogueira, o que falar depois da professora Selma e do próprio Daniel, né? Mas se eu puder contribuir com alguma coisa, é evidente que eu concordo 100%. Longe de ser um espetáculo, uma arbitragem é um procedimento muito sério de produção de prova e processo de formação de decisão de árbitros que às vezes definem destino de projetos absolutamente estratégicos, né? Mas o que eu tenho visto é que as câmaras têm se preparado para indicar que as partes disponham sobre informações e documentos que vão se tornar públicos. Isso está numa das resoluções da Câmara do CAN-CCBC. A CIESP diz numa das resoluções claramente que o que ela vai disponibilizar é nome das partes,
número do procedimento, data de apresentação do requerimento. Se houver necessidade de se dar publicidade, enfim, pelo 37 a administração pública precisa, quem deve dar publicidade é ela própria, segundo o artigo 2º da Lei de Arbitragem, parágrafo 3º. Se a administração pública não indica o que é público, não é a Câmara que vai esperar que o jurisdicionado encoste a barriga no balcão e diga, por favor, eu preciso ver a arbitragem tal. Isso a gente faz um paralelo também com as arbitragens de sociedades abertas, né? O acionista minoritário não chega no balcão da CAMB3 e diz, eu quero ver a arbitragem tal. Não é assim que funciona. Ali o acionista também está sujeito às regras de publicidade da CVM, da lei das SA, e etc., e do próprio estatuto social da companhia da qual ele faz parte. Novamente, eu vou me permitir aqui dividir com os senhores a experiência da Procuradoria do Estado de São Paulo, que já diz no decreto o que é público: petições e laudos periciais, o que significa que não, audiências não são públicas, ordens processuais não são públicas, claro, a decisão final será pública, por óbvio, né? Então, já resolve bastante o problema. Sim, a publicidade precisa ser regra, é muito, muito bem-vinda a mudança do regulamento da CCI de extrair o sigilo como regra obrigatória. Mas, olha, foi difícil fazer essas observações, foi bem difícil, porque a matéria estava totalmente esgotada pela professora e pelo Daniel Nogueira. Eu vou tomar liberdade, então, de ver se o pessoal do NEA tem alguma pergunta adicional para a gente que venha de quem... eu vou, talvez, me filiar um pouco mais ao meu xará, ao Daniel, na linha de que eu acho que os streamings podem ser uma forma interessante. O precedente que eu acho que talvez seja paradigmático desse balanço de interesses que a professora Selma mencionou é um caso do ICSID, que chama DBCARA versus Argentina. E lá o tribunal faz um pouco esse juízo de balanço, de balanceamento, né, entre os interesses do procedimento arbitral, que deve ser salvaguardado, ou seja, não incutir no procedimento arbitral interesses particulares ou da população, etc., mas não esquecer de um ponto de publicidade que passa a ser uma norma de regência, quase como um princípio geral de direito internacional público. Então, acho que tem algumas coisas aí que possam ser abordadas e talvez essa nova adaptação que todos estão passando para procedimentos virtuais permita que isso seja implementado num prazo mais curto do que a gente imaginaria. E talvez isso funcione para um fim educacional que a professora Selma mencionou. Muitos têm a barreira da fazer uma primeira audiência, observar uma primeira audiência, talvez não tão ruim para os jurisdicionados e mesmo para procuradores, né? Bom, a gente recebeu uma pergunta até aqui, e a pergunta acho que pode ser geral para todos, que é sobre o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Arbitragem. Deixa eu só... a pergunta que a gente está recebendo é a seguinte: vocês acham que, além de impedir que a arbitragem seja por equidade, o parágrafo 3º do artigo 2º impede a escolha de regras não nacionais para o mérito? Por exemplo, lex mercatória, princípios gerais de direito, usos e costumes, direito religioso, talvez. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vamos ver se isso estimula um pouco o debate também por parte da plateia. Fiquem à vontade, quem se sentir chamado para responder. Eu entendo que essa questão, até abordei essa questão num artigo, mas o link disso era mais com a questão da proibição da equidade, né? Se os princípios gerais de direito, estándares internacionais, usos e costumes de segmentos, setores regulamentados, são as soft laws, né? Muito presente na área, por exemplo, de petróleo. Se isso estaria vedado pela equidade. E o entendimento é que não.
Mas havia um temorzinho inicial, tanto é que uma das resoluções ali do Conselho Nacional de Justiça, não é do Conselho Nacional de Justiça, é do Conselho de Justiça Federal, daqueles enunciados, tratou das jornadas, tratou da questão, dizendo que órgãos públicos vinculados a setores regulamentados, que têm as soft laws próprias, porque não há legislação a respeito, que é o caso mais patente, é a Petrobras, né? Setor dos bancos brasileiros. Há uma miríade de regulamentações que dizem respeito a fixada pela comunidade internacional, né? Por exemplo, assim, acordos de Basileia na área bancária, não é lei, não é tratado, mas é praticado por todos. Então, o meu entendimento é que não, que afastar a equidade não significa afastar as regras, os usos e costumes e as regras de setores autorregulamentados. Daniel, Eliana? Se eu puder falar antes do Daniel, para ver se a gente não concorda aqui. Bom, acho que irretocável a observação da professora Selma, acho que sempre um norte. Mas eu honestamente não acredito que seja possível prever a lei aplicável à arbitragem estrangeira, pelo fato de que também é proibido prever lei estrangeira aplicável a contrato envolvendo a administração pública. Se não me engano, essa é uma vedação da lei de licitações, e eu acho que não faria sentido. Eu acho que realmente suscitaria um questionamento importante se houvesse a escolha de lei estrangeira. E na linha do paralelo com a questão da equidade, eu até concordo com a professora, mas equidade são questões um pouco diferentes, né? O Tribunal Arbitral pode se basear em princípios gerais do direito, em costumes, isso está regulado na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, e não vai ser exatamente um acolhimento de uma lei estrangeira a um contrato a ser cumprido com um partícipe da administração pública. Acho que a questão demandaria um estudo maior, mas eu, na minha experiência, não tive contato com nenhum contrato com lei estrangeira ou arbitragem com matéria de fundo que não fosse lei brasileira, regulada por lei brasileira. Acho que talvez eu acho que interessante, Daniel, para você, se eu puder só te provocar num ponto. Pois não. Você que gosta do DCIS, e se a gente não tivesse, então, como a gente está aqui na hipotética, não um direito estrangeiro, mas um contrato internacional com a administração pública, aplicando, por exemplo, princípios gerais, as regras da UNIDROA, por exemplo, sobre contratos comerciais internacionais, supletiva ou direta? O que você acha que isso... qual seria a sua opinião? Eu tendo a seguir, eu acho que a posição da professora Selma e da Eliana não são incompatíveis, né? O que a professora Selma diz olha, existem normas consuetudinárias de certos mercados que são existe uma razoável expectativa das partes que essas normas precisam ser observadas no desenvolvimento do mercado. E, de outro lado, a Eliana dizendo, olha, a aplicação do direito brasileiro é a regra, sendo que o direito brasileiro admite, nas suas lacunas, a utilização de usos e costumes para completar o ordenamento jurídico. Então, eu acho, assim, desconfio que a escolha de um direito estrangeiro pela administração brasileira vai ter um pouquinho de dor de cabeça interna. O administrador que fizer isso, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e demais órgãos de controle devem dar um pouco de dificuldade para ele, mas entendo que a escolha do direito brasileiro como direito aplicado ao litígio não exclui, eventualmente, as normas consuetudinárias de certos mercados que assim, se valem disso, e isso não seria necessariamente equidade. Equidade é algo completamente diferente. Equidade é a decisão por um senso de justiça, a decisão independente do que diz a norma textual. Então, eu concordo
Na verdade, eu concordo com a professora Sally e com a Eliana, porque eu acho que não são incompatíveis as duas posições. Eu acho que, de fato, são compatibilizáveis. Você pode me permitir uma parte? Atualmente eu tenho estudado as questões aqui da área administrativa, já que nós estamos num ambiente de estudantes, de pessoas que estão procurando, às vezes, até um tema para discorrer sobre um mestrado, um doutorado. Eu tenho uma sugestão aqui na área da administrativa, que é algo que me incomoda muito na arbitragem com a administração pública. As cláusulas, denominadas cláusulas exorbitantes, e que o administrador público pode invocar, né, diferentemente das regras do direito dos contratos civis. Eu acho que está chegando a hora de nós, no Brasil, começarmos a estudar isso, sabe? Começarmos a estudar, porque há textos, inclusive de administrativistas assim, com uma visão um pouco mais aberta, de que, entendendo que esses preceitos das denominadas cláusulas exorbitantes, eles não são de aplicação total para tudo, entendeu? Então, aqui começa a surgir uma reflexão muito interessante para a gente na área da arbitragem com a administração pública. Há limites para invocar essas cláusulas exorbitantes, porque elas são muito invocadas em arbitragem com a administração pública. E aí fica aqui a minha sugestão. Quem se interessar, é um excelente tema para começar a estudar no mestrado, no doutorado. Já que vocês são um núcleo de estudos, se aprofundem nesses temas. Inclusive, há artigos lindos de administrativistas, já com uma mentalidade mais aberta, que começam a tratar desses temas. Eu tenho pensado muito sobre isso, mas a gente, com uma colaboração aí de muita gente pensando, seria muito bom, especialmente para nós criarmos uma massa crítica, sabe? Mostrar, olha, isso não é dessa maneira. Eu acho que ela deve ter uma aplicação mais, vamos dizer assim, pontual, cada caso é um caso, porque o direito administrativo trabalha com conceitos assim, sedimentados, né? O interesse por estátua e ficar venerando, né? Então, eu acho que isso era importante. De vocês aí, como núcleo de estudos, nós estamos tratando da administração pública, sugiro, né? Até posso dar uma colaboração, até com texto, alguma coisa, a gente começar a pensar nisso. Como podemos pensar e adaptar esses conceitos que é um conceito rançoso, velho, bolorento, que não se aplica mais à realidade da administração pública atual, né? Fica aí um conselho, uma sugestão para vocês. Eu diria que uma oportunidade de ouro para quem quiser estudar um pouco mais sobre a arbitragem, ainda mais com uma contribuição da professora Selma. Aproveitem muito essa oportunidade, gente, é daquelas que você não pode deixar passar. Eu já recebi aqui um sinal a gente não tem mais cartões, né, nos virtuais, eles não dão cartão vermelho ou não, mas eu recebi um cartão virtual no WhatsApp dizendo, gente, se vocês quiserem, fiquem à vontade para encerrar, o que me parece seu tempo já acabou de forma muito delicada. Queria agradecer imensamente em nome do NEA, que deve dar a honra de permitir o agradecimento ser feito em nome do NEA, do Núcleo Especial de Arbitragem do Norte, que sempre se mostrou muito disposto a nos ajudar o desenvolvimento da arbitragem no Amazonas e aí ganhando fôlego para o norte inteiro do Brasil. Obrigado pela participação, Daniel, pela contribuição. Eliana Baraldi também, que há anos já contribui participando em congressos, ajudando as equipes que participam das competições, e a gente não pode deixar de saudar com muita alegria e muito amor também a professora Selma, que nos ensina há tantos anos e cada vez mais consegue nos indicar os pontos que a gente ainda precisa estudar. Então, em nome do NEA, muito obrigado pela participação de todos. Em breve, o pessoal do NEA vai mandar para a gente o link de onde isso vai ficar disponível no YouTube. Muito obrigado, uma boa semana a todos e até a próxima. Até logo, foi um prazer. Até, boa semana, muito obrigada. Tchau. Obrigado.